Olá, querido aluno Focus, eu me chamo Léo Alves, serei o seu facilitador na disciplina de atualidades. Você, dos diversos cantos desse nosso país continental, está se preparando nessa luta, nessa batalha em busca da tão sonhada vaga no concurso público, eu espero estar ao seu lado e compartilhar com você momentos de satisfação, momentos onde você vai estar estudando, onde você vai estar se aproximando do seu objetivo, e eu vou procurar contribuir trazendo uma gama de informações que vão te possibilitar mandar muito bem na disciplina de atualidades. Estudar atualidades é algo que é simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque geralmente os editais, independente da banca, trazem uma relação muito ampla de assuntos que o candidato tem que estudar. Eu costumo dizer que as questões relacionadas às atualidades, elas vão de A a 5. Então, dependendo da banca, o enfoque vai ser mais na área econômica, na área política, na área ambiental e na área da sociedade de uma forma geral, abrangendo aspectos como educação, como segurança pública, como também aspectos demográficos da população. Então, independente qual seja o seu concurso, qual seja o ramo escolhido, qual seja a carreira que você pretende prestar, o nosso curso ele vai abranger subsídios, ele vai abranger conteúdos que vão te permitir estar muito bem preparado. E que principalmente essa atividade de estudar para você se torne algo prazeroso. Eu vou, na medida do possível, buscar paralelos com aquilo que vem acontecendo no seu dia a dia para que você possa fazer essas associações. Mas num primeiro momento, se faz necessário, falar um pouquinho a forma mais eficaz, mais eficiente, de acordo com o método que eu desenvolvo, por exemplo, para me preparar para as minhas aulas, de você poder assimilar os conteúdos de atualidades. É o que eu costumo chamar, os meus alunos sempre se referem a esse termo, a teia de conhecimentos que você deve desenvolver no campo mental para que você possa relacionar todos os conteúdos, todos os aspectos referentes a essa disciplina. Então eu vou, primeiramente, nesse nosso primeiro contato, dizer para você como você deve estudar a nossa disciplina para que o seu rendimento ele evolua de uma forma assustadora e que, além, claro, de poder mandar super bem na prova, você possa também tirar uma onda aí no seu ambiente de trabalho, no seio da sua família, porque vai ser notória a diferença em termos de conhecimento que você vai demonstrar quando você estiver conversando com as pessoas que fazem parte aí da sua vida, ok? Então vamos juntos nessa viagem rumo ao descobrimento de si mesmo, das suas capacidades em termos de conhecimento. Muitas vezes você vai se sentir um estranho no ninho. Meu Deus, como é que tudo isso está acontecendo? Como tudo isso aconteceu e eu não sabia de nada disso? Mas essa é a nossa missão junto a você, querido aluno. É descobrir junto, desvendar para você esse universo fantástico chamado conhecimento. Perfeito? Então, me acompanhe e estarei sempre à sua disposição nos fóruns e também pelo envio de mensagens para que eu possa satisfazer eventuais dúvidas, ok? Então, iniciaremos tratando dos conhecimentos relativos às disciplinas de atualidades para concurso. Eu costumo fazer uma divisão entre conhecimentos estruturais, conhecimentos conjunturais e as chamadas vinculações históricas, que são os pontos de contato entre os conhecimentos estruturais e os conhecimentos conjunturais. Os conhecimentos estruturais fazem parte da sua bagagem cultural. Tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida estão dentro daquilo que nós chamamos de estrutura no quesito conhecimento. Todas as suas atividades desenvolvidas, seja no campo escolar, seja no âmbito da sua vida pessoal, fazem parte do seu conhecimento estrutural. É a visão que você desenvolveu a respeito dos diversos aspectos que podem ser cobrados na disciplina de atualidades. A sua visão sobre política, a sua visão sobre economia, a sua visão sobre sociedade, a sua visão sobre as questões ambientais, o quão você está familiarizado, né, com as questões ambientais,
com as questões econômicas, como você define o atual momento econômico mundial, o atual momento econômico do Brasil, ao que se deve esse processo de transformação, né, na população brasileira ao longo dos últimos anos. Então, todos esses conhecimentos, toda essa visão, toda essa gama de saber, elas são importantes porque elas vão definir qual a sua perspectiva em relação ao mundo e à sociedade ao qual você faz parte. Beleza? Então, esses conhecimentos estão na base dessa estrutura. São os conhecimentos importantíssimos, porque muitas vezes você consegue acertar uma questão, muito embora não tenha conhecimento sobre o fato em si, aquilo que vem no enunciado, porque, de acordo com o tema abordado na questão, você tem uma visão panorâmica sobre o assunto e isso te permite acertar muitas questões. Bancas como o CESP, por exemplo, costumam trabalhar bastante as questões estruturais. Bancas como a Sesgran Rio, como a Fundação Carlos Chagas, também vêm se adaptando e trazendo temas mais estruturais, fugindo um pouco da chamada decoreba, trazendo datas e nomes que muitas vezes o candidato pode não ter tido contato, mas isso não significa que ele não entenda o assunto que a banca está abordando. Então, a tendência geral é que as bancas tragam questões sempre mais sofisticadas, mais elaboradas, que exijam um pouco mais de aprofundamento. E o aprofundamento, ele vem com o conhecimento estrutural, como que se estrutura os saberes, como que se estrutura as diversas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Ok? Então isso é o nosso pontapé de partida, está na base do conhecimento necessário para mandar bem na disciplina de atualidades e não só na disciplina de atualidades, nas demais disciplinas também, sobretudo redação, porque mais do que nunca escrever exige conhecimento, ok? As vinculações históricas deixaremos então para o final. Os conhecimentos conjunturais são aqueles conhecimentos factuais, são as chamadas notícias, que, claro, juntamente com os conhecimentos estruturais, vão formar aquilo que eu denomino teia de conhecimentos. Quando você une os aspectos estruturais das atividades humanas no campo econômico, no campo político, no campo social, no campo ambiental, com as notícias que você é bombardeado a todo momento pelas diversas fontes, como a internet, como a televisão, como o rádio, enfim, jornais, revistas, periódicos, você consegue juntar, fazer a junção então e tudo começa a fazer sentido. Você é capaz de exprimir a sua opinião a respeito de um determinado assunto com a base que você já tinha, adquirindo também as informações que são os aspectos conjunturais. E para que faça sentido os aspectos conjunturais com os conhecimentos estruturais, a formação da sua teia, para que essa teia ela seja uma teia coesa, nós necessitamos ainda de entender o processo histórico, quais são as vinculações históricas entre a estrutura e o fato que está acontecendo. Ou seja, a inflação brasileira hoje, ela não é reflexo só daquilo que ocorreu no ano de 2014. Essa análise é muito pobre. Nós temos que desenvolver a capacidade de fazer um recorte temporal e analisar um período da nossa história, onde, por exemplo, nós saímos de uma questão de aspectos relacionados à economia, onde predominava uma hiperinflação, a nossa moeda vivia trocando a todo momento, e aí tivemos o advento de uma moeda forte, do Plano Real, em 1993, 1994, que muda todo o aspecto estrutural da nossa economia e permite que hoje o Brasil esteja inserido nos chamados emergentes, num conjunto de países que apresentam aspectos na sua economia que os colocam numa posição de destaque no cenário econômico internacional, ainda que nos últimos anos o Brasil venha capengando no campo econômico em virtude de políticas econômicas não tão bem sucedidas no último governo, sobretudo, ok? Mas as vinculações históricas são aquela parte do conhecimento, é aquela análise temporal que une o conhecimento estrutural com o conhecimento conjuntural, para que não se perca o fio da meada, ok? Então, foi estudar atualidades,
há necessidade de ter uma base bem solidificada a respeito da sua visão sobre os aspectos inerentes à economia, à política, ao meio ambiente, à sociedade, à segurança, enfim. Há necessidade também de atualizações periódicas, onde você vai saber o fato, o que está acontecendo no momento. E, claro, a necessidade, então, dessa vinculação, juntar o atual momento, aquilo que está acontecendo, com a estrutura, com a bagagem que você carrega consigo a respeito dessa visão ampla que você foi capaz de desenvolver ao longo da sua vida. O que ocorre muitas vezes é que, devido à nossa má formação, à nossa dificuldade, né, nas séries iniciais, muitas vezes nós não tivemos uma formação mais completa e isso deixa lacunas na nossa estrutura, lacunas que não conseguem ser preenchidas facilmente pelos conhecimentos conjunturais, pelos fatos. E aí não há uma vinculação possível, ou seja, as notícias não fazem sentido, porque você tem acesso ao conhecimento hoje, isso não é difícil, mas se você não tiver uma boa base, não dá liga. Você está desconectado, você está out, você está por fora. Ok? Se você, por exemplo, não entende o Oriente Médio no sentido da formação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, não faz sentido as guerras que ocorrem naquela região do planeta. Se você não entende a importância do petróleo para a economia mundial, você não vai entender por que os Estados Unidos e outros países ocidentais dão tanta importância para a região do Oriente Médio. Então, tudo começa a fazer sentido a partir do momento que você tem uma base consolidada, uma boa base estruturada, onde os conhecimentos factuais, conjunturais, as notícias começam a fazer sentido para você, ok? Então, esses 3 pontos são muito importantes. Na parte dos conhecimentos estruturais, eu quero que você associe essa imagem, essa visão, e aí fica como um farol para você. Você deve desenvolver a sua visão de águia, ou seja, é aquele animal, aquela ave que está nas grandes altitudes e por isso consegue ter uma visão de plano, ao mesmo tempo consegue observar todo o terreno e sabe exatamente os pontos onde deve atacar, ok? Então, parte estrutural, visão de águia, a visão do todo, onde você parte do todo para o particular, do particular para o todo. Você nunca avalia um dado pelo próprio dado. Algo que acontece no Brasil gera impacto no cenário internacional e aquilo que está acontecendo no mundo agora, claro que vai gerar também impacto no Brasil, no campo político, no campo social, no campo econômico. Então vivemos em um mundo onde tudo está integrado e tudo se torna, portanto, interdependente, ok? Então, é sistêmico o modo de analisar os acontecimentos. E isso é a visão de águia que você, meu caro, você, minha cara, meu querido, minha querida, devem desenvolver nessa disciplina. Perfeito? Então, parte estrutural, visão de águia. Léo, mas como que eu consigo? Você falou, eu devo ter visão de águia, mas como conseguir essa visão de águia? Claro, é um trabalho difícil, é um trabalho lento, progressivo, onde você tem que estar disposto, você tem que realmente querer. E aí, claro, você deve procurar as obras básicas, as obras que vão te dar essa visão, são os livros que falem sobre, por exemplo, façam um recorte, uma análise do século XX. Você pode ler, por exemplo, o breve século XX. Para você entender o momento atual, há necessidade de você voltar um pouco ao tempo e saber como as coisas chegaram até o presente estado, no campo político, econômico, social, ambiental. Então, há necessidade de regressarmos, pelo menos até o início lá do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, seria um bom ponto de partida para você começar a desenvolver e entender. Olha, entendam. Exemplo, você olha para o Brasil da década de 30, do governo Vargas, e Vargas dá início ao processo de industrialização no Brasil, sobretudo pelo processo conhecido como substituição.
no campo industrial, onde o Brasil ele sofre os reveses da crise internacional provocada pela quebra, o crack da Bolsa de Nova York. O Brasil tem no café o seu principal produto de exportação, uma vez que o café ele cai vertiginosamente, né, o preço do café no mercado internacional, o Brasil se vê numa crise também profunda. E aí é o início desse processo de industrialização e começa sobretudo pela região sudeste. E aí, quando você acompanha esse processo de desenvolvimento, você chega aos dias atuais e enxerga ainda hoje um disparate em termos industriais, em termos também de análise socioeconômica entre as regiões nacionais. E, claro, você consegue não delegar o destino, né, as diferenças que existem entre as regiões brasileiras, porque você entende esse processo que se dá lá com o episódio que ocorre em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. E aí, claro, isso também traz para a gente várias análises no campo político também, o momento político, né, do mundo, o momento político no Brasil, as tensões que existiam na época e quais os seus desdobramentos. Então, muito importante que você construa uma base do passado para que você possa entender o presente. Isso é fundamental, ok? E aí nós temos 4 estruturas, temos 4 pilares onde você vai apoiar os seus estudos em atualidades. 4 pilares que vão ser de fundamental importância, que vão ter depois outros desdobramentos, subtópicos, onde você vai poder organizar melhor o seu conhecimento a respeito dessa disciplina. O primeiro grande pilar é o pilar político, ok? Então, o pilar político subdividido entre política internacional e política nacional. Desse modo, você consegue organizar melhor as suas ideias, inclusive o seu material. Então, eu sugiro que você, sempre que for estudar atualidades, primeiro identifica a qual grupo maior, a qual estrutura pertence um determinado assunto. E aí, se for um assunto relativo à política, você vai lá e classifica política. Por outro lado, você consegue subdividir política em política internacional e política nacional. Então vamos ver aqui um exemplo, ok? Então um exemplo aqui, ó. Então você pega política, um assunto relativo à política, certo? Aí eu vou subdividir. Política, é política internacional que eu estou falando ou é política nacional? Os assuntos relativos à política internacional, eles vão versar sobretudo a respeito dos chamados conflitos, ok? Então, as questões de prova que tratam sobre política internacional vão tratar sobretudo de conflitos. E aí, falou em conflitos, nós temos que analisar a importância de um organismo que está por trás e que participa direto ou indiretamente de todos os conflitos que existem no planeta, que é a Organização das Nações Unidas. Porque é uma assembleia onde vão se reunir todos os países para tratar de questões de interesse mundial, de interesse global no campo político. A ONU, que é uma instituição criada lá em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, vai contar com cerca de 193 países membros, que vão se reunir em diversos órgãos, em diversas estruturas dentro desse órgão, mas que vão, sobretudo, decidir a respeito de questões políticas a nível mundial. Então perceba, falou de política internacional, o tema mais presente em concursos são os conflitos que ocorrem pelo mundo, como é o caso das revoltas árabes e atualmente os desdobramentos na Síria, como é o caso das tensões sempre presentes no Oriente, onde nós temos a Coreia do Norte, né, com seu ditador, Kim Jong-un, então lunático, onde nós temos também questões relativas com a China, questões relativas com o Japão, onde nós temos o Oriente Médio como uma das áreas mais conflituosas do planeta. Então a questão palestina, a questão dos judeus, a questão de outros países que passaram por esse processo conhecido aí como revoltas árabes, as questões relativas ao continente africano ainda, onde há volta e meia guerras civis que vão destruir parte da população,
Então, esses pontos são muito importantes. A participação do Ocidente, a participação dos Estados Unidos nesse conflito, sempre de forma intervencionista ainda, né, nos outros países, e quais os choques culturais que acabam descambando para a violência nesses conflitos. Então, tudo isso é importante a ser analisado e perpassa pelo conhecimento dessa instituição da Organização das Nações Unidas. Outro ponto que pode ser cobrado também na parte de política internacional é a parte dos acordos estabelecidos entre os chefes de Estado. Ok? Então, outro ponto que geralmente quando é feito qualquer tipo de acordo no campo político internacional, nós temos também a cobrança desse tipo de item em concurso, em prova. No campo da política nacional, é relevante o concurseiro, ele tem que saber o que está acontecendo no Congresso Nacional, onde são elaboradas as leis, né, no nosso país, no Congresso Nacional, que é a junção, né, da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Você tem que conhecer essa estrutura do Congresso Nacional e os principais assuntos discutidos nas casas legislativas a nível federal. E também no STF, no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, ele tem ganhado relevância no sentido político porque ele participa de diversos julgamentos que repercutem a nível nacional. Então, é uma instituição que ganhou destaque nos últimos anos, sobretudo a partir do julgado do Mensalão, até então, maior escândalo da política nacional. Ok? Então, muita atenção com o que ocorre no Supremo Tribunal Federal. E, claro, o último ponto, as ações da Presidência da República, também sempre alvo aí de questões em concurso. Então, falou estudar em política, você já monta esse esquema e aí seria a parte estrutural, a espinha dorsal, onde você vai colocando as informações necessárias para completar a sua teia de conhecimentos. Já no campo da economia, nós podemos dividir os estudos de economia também em economia internacional e economia nacional. O primeiro ponto a ser analisado é o conceito de globalização, que embora se aplique às demais áreas de atividade humana, no campo econômico, sem dúvida nenhuma, encontra sua maior aplicação. Então você vai estudar a globalização, seus efeitos, você vai estudar também a parte, né, da crise internacional no campo da economia, a crise sempre presente. Você vai estudar as maiores economias, você vai estudar os blocos econômicos, você vai estudar o G20, o G8, você vai estudar questões relativas aos BRICS, grupo de países emergentes ao qual o Brasil está inserido. Então, são questões importantes na análise econômica internacional, ok? Então, ó, economia, a gente puxa para cá, ó, internacional. Internacional você começa com globalização e por aí vai, né? Crise, blocos econômicos, né? União Europeia, Mercosul, o NAFTA, a importância das economias maiores no cenário internacional, BRICS, todos pontos relevantes quando o assunto for economia internacional. E no campo de economia nacional, a análise relevante seria, primeiro, entender esse processo de mudança no campo econômico no Brasil, de estabilização da nossa economia, sobretudo a partir da implementação do Plano Real. Então, seria um dado que você deveria dominar, né? Uma parte estrutural, essa mudança após uma série de planos fracassados, depois do processo de redemocratização do nosso país. Nós tivemos, então, o advento do Plano Real no governo do Itamar Franco, onde nós tínhamos como ministro da Fazenda o FHC. Então, o FHC, a partir daí, ele vai se eleger, né, com essa bandeira do Plano Real, e a partir do Plano Real nós tivemos realmente uma mudança de perspectiva no campo econômico, vez que os fantasmas da hiperinflação, né, da desestabilização monetária no Brasil e econômica, eles começam a ser controlados e o Brasil entra num rol de países rumo ao desenvolvimento. Esse é o cenário que nós devemos entender primeiramente. E aí, a partir dessa análise, né, do processo de estabilização da nossa economia, nós partimos para a análise infraestrutural, onde nós temos um grande gargalo infraestrutural, o gargalo ao crescimento do país.
porque infraestrutura vai ser entendida como a parte responsável pela energia que vai ser o móvel, né, o combustível para o país crescer, e a parte também da logística responsável pelo escoamento e pelo armazenamento da produção. Então, logística e energia. Temos que entender como que o Brasil está a respeito desses dois pontos fundamentais para a análise econômica. E o outro ponto a ser analisado em economia nacional é a parte dos indicadores econômicos. Indicadores. E aí há necessidade de saber conceitos tipo PIB, Produto Interno Bruto, inflação, taxa básica de juro, balança comercial. Todos esses pontos são relevantes na análise dos indicadores. E aí você junta a parte estrutural, o processo de mudança da nossa economia, com os indicadores, e aí você tem uma visão ampla, você tem uma visão profunda desses aspectos. E aí dificilmente você vai escorregar em alguma casca de banana. A palavra-chave, então, é que você possa unir os conhecimentos estruturais e entender a estrutura econômica brasileira, a estrutura econômica mundial, como que se apresenta a economia atualmente, e com os dados, com as notícias. E aí você junta e forma a sua teia de conhecimentos e vai mandar super bem, tanto em atualidades, como também na sua prova de redação, porque você vai ter muitos subsídios para poder escrever de forma convincente. Ok? Beleza. Complementando então essa nossa estrutura, os nossos 4 pilares, que vão te dar a base necessária para que você possa mandar super bem, nós temos a análise da sociedade. Sociedade vai depender do tipo de concurso. Se o concurso for um concurso administrativo, geralmente são mais relevantes os aspectos relativos à população, né, à transição demográfica, os aspectos demográficos da população, crescimento populacional, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que vai ser aferido pelo Programa das Nações Unidas, né, um programa específico da ONU que vai avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano dos países. Então, esses aspectos eles vão variar de acordo com o tipo de concurso. Concurso da área policial, por exemplo, é cobrado questões relativas à segurança. Segurança internacional, segurança relacionada ao terrorismo, que seria um inimigo público comum de todos os países, e a nível interno, a segurança pública, aqueles crimes que são alvo aí das operações policiais. A nível transnacional, os crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando de armas, evasão de divisa, e o combate à corrupção sendo uma bandeira aí levantada pelos órgãos de segurança pública a nível nacional, com diversas operações que estampam as manchetes do nosso jornal e que ainda chocam a opinião pública porque trazem figurões do nosso cenário político, do cenário jurídico, do cenário empresarial, envolvidos aí em transações escusas, crimes de lavagem de dinheiro, né, fraude em licitações. Então são bem comuns e são também questões prováveis de serem cobradas aí por diversas bancas, sobretudo aí nas carreiras policiais. Tranquilo? Então, a depender do tipo de concurso, existe sim um direcionamento por parte da banca. Concurso na área de segurança, as questões de segurança ganham relevância. Concurso na área de educação, as questões educacionais ganham plano. E concursos administrativos, geralmente, tendem a cobrar aspectos da nossa sociedade relativos à população, né? Então, os aspectos demográficos aí aparecem com uma certa frequência. E por último, questão ambiental, relativo aos direitos difusos, os direitos de toda a humanidade. Então tem um ambiente capaz de ser preservado para que as gerações futuras também tenham acesso a esse meio ambiente. Conceito fundamental a ser entendido é o conceito de desenvolvimento sustentável, que surge aí a partir do início da década de 90 e ganha muita força nos fóruns de discussão das questões ambientais. Então é importante entender quais foram esses fóruns que deram origem a esses conceitos que hoje fazem sentido e que fazem parte do engajamento, sobretudo dos órgãos governamentais e também da sociedade civil, que busca uma solução para crescimento aliado a desenvolvimento social e também preservação
ambiental, ok? Então essa seria a visão estrutural que você deve desenvolver a respeito do mundo. Então dica, olhos de águia, ok? Já a parte de conhecimentos conjunturais são as notícias. Eu digo que para se manter atualizado, você, mais do que uma quantidade excessiva de horas empregadas num único momento, é importante que você tenha vários momentos ao longo aí da sua semana, pelo menos de 15 a 20 minutos, porque numa mesma semana as notícias tendem a se repetir. E aí, o principal fator que você tem que usar de forma seletiva é a sua audição. Portanto, aqui a imagem, né, do morcego, animal que se orienta basicamente pela orientação, haja visto que a sua visão ela é deficitária. Então, se na parte estrutural, visão de águia, na parte conjuntural, audição de morcego, é pela repetição que você vai assimilar as notícias. Então, pouco tempo, mas várias vezes ao longo da semana, você tem que ir lá olhar o seu periódico, tem que acessar um site na internet, você tem que ter acesso à informação, de preferência por diversas mídias, para que você não seja teleguiado e muitas vezes seja levado a pensar de uma forma diferente daquilo que pode ser cobrado no seu concurso, ok? Então as bancas, de uma forma geral, vão utilizar, né, como fontes de consulta Folha de São Paulo, o Estadão, vão usar o site do G1, né? O Globo também é uma fonte bastante utilizada e vem perdendo um pouco a importância fontes um pouco mais tradicionais, como a revista Veja e como a revista também Isto É. Então não vem aparecendo muito em prova. Carta Capital, então muitas vezes também aparece Carta Capital, aparece muitas vezes também a BBC, né? BBC também costuma aparecer. Então são fontes possíveis de informação onde você periodicamente pode estar se informando. Se for assistir um jornal da TV aberta, procure os últimos horários, os jornais da meia-noite, o jornal das 10, são jornais que trazem um conteúdo de uma forma mais limpa, de uma forma que você pode utilizar no concurso, diferente daqueles jornais do horário de pico, que são jornais mais sensacionalistas. Então, se você quiser assistir um jornal da TV aberta, procure os programas no horário mais tarde, porque trazem análises que vão te ajudar de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Beleza? Então, fuja daqueles jornais do horário de pico, porque são jornais que estão lutando pela concorrência e não primam tanto pela qualidade da informação quanto os jornais de horários mais elevados. E aí, claro, se você tiver a possibilidade da TV fechada, programas da Globo News são sempre fontes de referência muito importante aí, cobrados em concursos, e aqui não faço nenhum tipo de propaganda. Nós temos que nos adaptar àquilo que a banca pede e não ao nosso gosto, correto? Então, se o gosto talvez fosse duvidoso, mas é a fonte de onde as bancas extraem as suas questões, portanto, diversos programas como Painel, Conta Corrente, são programas que, se você tem a possibilidade de estar acompanhando, eu acho que seria uma boa para você. Também eu te sugiro a periodicamente, se você não tem assinatura, entra no site do G1 e aí você dá uma olhada naqueles vídeos curtos que fazem análises também do cenário econômico, do cenário político nacional e mundial. Também é uma boa ferramenta, porque você acaba ganhando tempo, porque são vídeos reduzidos de 5 a 7 minutos e aí você vai ter oportunidade também de se manter atualizado, ok? Então, feito o teu esqueletão, a tua estrutura, o segundo passo seria inserir as informações, as notícias que fazem com que aquela parte estrutural signifique algo para você. É o processo de vinculação, ok? Onde você associa as informações, a sua estrutura, ganha uma superestrutura e aí você monta a sua teia de conhecimentos e acerta toda e qualquer questão que seja cobrado na sua prova, ok? Isso vai dar muito certo se você seguir esse nosso passo a passo. O outro ponto, então, as vinculações históricas, é essa capacidade que você tem que desenvolver de fazer associações. Então, você, por exemplo, pode associar a ocupação estadunidense no Iraque no ano de 2003, que perdurou até 2011, 2012, depois a saída, a retirada das tropas pelo governo do Barack Obama, deu início a um processo de surgimento de algumas milícias
que culminaram com a formação de grupos extremistas, muitas vezes apoiada aí pela própria Al-Qaeda, como é o caso do ISIS, o Estado Islâmico que atua naquele país e atua também na Turquia. Então, perceba como uma ação, né, dos Estados Unidos vai refletir agora numa contração na formação de um grupo que o próprio Estados Unidos agora vem provando do veneno desse grupo e o Ocidente de uma forma geral. É um grupo que vem atuando aí, utilizando técnicas terroristas, decapitações, procurando chocar sempre aí a opinião pública e levar o pânico e o terror, se impondo pela força à população dessas localidades. Ok? Então, essa capacidade de associação de informação, de vincular, é uma capacidade desejada que você tem que procurar desenvolver, tendo a estrutura, juntando com a parte conjuntural. Então, você, na parte estrutural, lê as obras básicas, assistir filmes também, filmes históricos, é muito importante. Então, ao mesmo tempo que você se diverte está estudando, a parte conjuntural, acessando periodicamente em intervalos curtos, não precisa estudar durante muito tempo, você tem acesso à informação ali de forma diária ou até mesmo a cada 2, 3 dias, 20, 30 minutos, anotando, claro, aquilo que for mais importante, aquilo que tiver a ver com o que você já estudou, ok? E aí as vinculações, elas começam a se transformar num processo natural. Palavra-chave para você: desenvolva a sabedoria da coruja. Então a coruja, o animal aí representando essa sabedoria de juntar aquilo que você tem como base, como bagagem, e aquilo que você vai adquirindo ao longo dos dias. Sabedoria para poder fazer as associações corretas, perfeito? Então a sabedoria da coruja seria o ponto aí de junção entre os conhecimentos estruturais e os conhecimentos conjunturais. E aí um exemplo aqui para você, um exemplo de como você fazer essa junção dos conhecimentos conjunturais com os conhecimentos estruturais. Quais são as perguntas que você deve fazer, ok? Toda vez que você estiver estudando. Então, as perguntas fundamentais, quando você se deparar com a informação. O que? O que é informação, ok? Onde? Onde está acontecendo? O local, a empresa, né, o país, onde está acontecendo? Quando? Você tem que fazer o recorte temporal. Como? De que modo se deu? Qual é a atividade que está sendo desenvolvida? E quem, ou seja, quem interessa, quais são as partes dessa informação? Aí, como exemplo, trouxe para você a Operação Lava Jato, operação da Polícia Federal, deflagrada aí pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, né, que vai envolver diversos figurões aí da nossa política e também alguns personagens do meio empresarial. Diretores, né, servidores públicos daquela instituição. Então vamos analisar o que seria importante, como é que você deve se organizar para estudar atualidades quando você se deparar com a informação e julgar se ela é importante ou não. Então a relevância disso aqui para a prova, você coloca lá de uma escala de 1 a 5, nós diríamos que para os concursos agora de 2015, temos a importância de 5, de 1 a 5, isso aqui vai chover em concurso no ano de 2015. O que é, então? Operação da Polícia Federal, que desmontou um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, que, segundo as autoridades policiais, movimentou cerca de 10 bilhões. E aí, qual é o detalhe? Você começou a ler a informação, tá? Polícia Federal. Aí, automaticamente, você, concurseiro, vai lá no artigo 144 da Constituição Federal de 88. É assim que você vai estudando. Desmontou um esquema de lavagem de dinheiro. Aí você tem que ir lá na lei da lavagem de dinheiro, né? Lei da lavagem de dinheiro, né? Para você saber o que é o crime de lavagem de dinheiro, quais são as implicações, né? E você vai ver lá que nós temos na lavagem de dinheiro um processo de colocação, 3 fases da lavagem de dinheiro: ocultação e integração, certo? Então, para ser lavagem de dinheiro, tem que obedecer essas etapas. Integração. Então, é o dinheiro de origem ilícita, fruto de uma atividade que constitui-se em um ilícito penal. E aí nós temos as fases da lavagem de dinheiro. Quando nós percorremos essa fase, temos a caracterização da lavagem de dinheiro, ok? E evasão de divisa seria a saída desse dinheiro de origem ilícita do país, ok? Beleza, vamos lá. Onde a investigação resultou na descoberta de um esquema de desvio de recursos na Petrobras. Então, a empresa estatal, a Petrobras,
segundo a polícia e o Ministério Público. Então, são investigações que estão ocorrendo no âmbito da Petrobras. E aí você já faz uma ligação. Poxa, as ações da Petrobras estão despencando na Bolsa de Valores. Claro. Então, a empresa aí não divulgou o seu resultado, né? Então, o seu balanço, enfim. Então, são todas ações e reações, causa e consequência, causa e consequência. Então, onde Petrobras? Quando? Então, deflagrada a partir de 17 de março de 2014, ok? Então, já temos aí quase um ano. E, claro, essa operação ela vai ter diversas fases. E cada fase vai repercutir um tipo de informação na imprensa, que é isso que você precisa ir atualizando periodicamente. Como dirigentes da estatal, né, alguns diretores, enfim, estariam envolvidos no pagamento de propina. A quem? Políticos, aí você já coloca lá, né, quem seriam esses políticos? Você coloca dentro do esquema, então, das pessoas investigadas, a ala política. Quem seria a ala política? Aí você vai ter, entre os investigados, o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Você vai ter o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado. Então, um negócio bem complicado, né? Então, envolve aí personalidades de muita influência, de muito poder no cenário político nacional. E é isso que você precisa esquematizar. Aí tem nomes como o doleiro, né? O Youssef. Então você tem que também entender quem são os principais delatores. Aí você faz um esqueminha, né? A ala política, quem são os delatores, quem são os principais diretores da Petrobras envolvidos. É isso que você precisa delimitar nesse campo aqui. E quem, claro, aí a gente complementando o quadro anterior, políticos, ex-diretores, faz um esqueminha bacana, né? Empreiteiras, doleiros, enfim. Você seguindo esse esquema, fazendo as suas fichas resumos de todos os assuntos na disciplina de atualidades, que você tiver informação, você ao longo de 2, 3 meses vai ter um material super completo e fácil de fazer a sua revisão, porque você vai aprender a extrair só o que é essencial de cada conteúdo. Meu querido e minha querida, então nesse primeiro momento eu queria abrir a sua mente para um método que você pode utilizar para estudar atualidades, uma vez que a maioria dos alunos eles se sentem um pouco perdidos, né? Léo, como é que eu começo a estudar? Como é que eu me organizo? Então está aqui um esqueminha para você. Parte estrutural você vai tentando resolver, preenchendo as lacunas deixadas pela sua má formação, assistindo filmes históricos, né, assistindo documentários, lendo bons livros que tratem sobretudo desse recorte temporal que vai do fim da Segunda Guerra Mundial ao longo aí da segunda metade do século XX, para que você entenda um pouco como que o mundo chegou no estágio atual, no campo econômico, campo político, as questões ambientais e as questões sociais que estão aí no debate, né, da sociedade em si como um todo. Ok? Então, eu te desejo uma excelente preparação ao longo desse processo que se inicia com essa nossa primeira aula. Estaremos sempre juntos, sempre ao seu lado. É o Focus Concursos aí, trazendo a tríade da aprovação. Foco, força e fé. Um forte abraço.